Pastor Cláudio, pegando aí esse ponto do Rodrigo de plano A, né? Que não teve plano B. Se não teve plano B, tem plano A só. Então quer dizer que Deus já determinou desde o princípio que o homem tinha que sofrer, então. Há controvérsias, velho. Há controvérsias. O fato é que Deus, de uma certa maneira, permite didaticamente o sofrimento. Não há dúvida dessa questão quanto àqueles que estão debaixo do domínio, do reino que ele estabelece. Agora, eu não posso concordar que todo e qualquer sofrimento tenha esse princípio didático e que seja permitido por Deus. Claro que aí vamos trabalhar a questão daquilo que é a vontade permissiva, a vontade diretiva de Deus, mas quando se trata, por exemplo, vamos trazer aqui um fato absurdo, a dor. Lucia, quem sabe, já trabalhou muito a questão dessa, falando dentro da psicologia, a dor de uma jovem, a dor de um jovem, a dor de uma criança abusada que traumatizou toda a sua história e sua vida e lhe trouxe consequências drásticas. Eu não posso entender que isso, na verdade, tenha nascedouro naquilo que é um Deus criador que criou o homem de maneira extraordinária e estabeleceu ele para viver no Jardim do Éden. Eu penso que isso nada mais é do que resultado do pecado e daqueles que estão estabelecidos em outro reino que não seja o reino de Deus. Aquele que se estabelece debaixo do reino de Deus, Deus tem a sua metodologia. Deus também didaticamente trabalha a questão da dor e do sofrimento, de uma certa maneira, para que haja resiliência. Isso é da natureza. Isso é da natureza humana. A dor vai fazer com que o homem, a mulher, se torne resiliente, forte, estabelecido. Mas, para isso, tem que se trabalhar isso. Não é toda dor e qualquer dor. Então, eu particularmente entendo que aqueles que estão estabelecidos debaixo do reino de Deus, eles têm, sim, na mão de Deus, a direção e a permissão dele para que didaticamente sofra e, debaixo desse sofrimento, ele venha estar crescendo, desenvolvendo, tendo experiências ainda mais com o eterno. Não quer dizer que todas as pessoas que estão nesse reino tenham que passar. Isso é até interessante porque cada um de nós tem uma medida, isso é bíblico. Né? Uns suportam mais, outro menos. O Rodrigo começou a sua fala falando exatamente isso. Ele, em um momento que encontrou Deus, ele não tinha necessidade, ele não estava debaixo de sofrimento, não tinha dores e angústias dessa natureza, a não ser na sua alma, claro. Mas daquilo que a gente está vendo como humanidade, eu penso que Deus, de fato nenhum, é o nascedouro desse sofrimento. Certo. Pastor Lucier, e você, o que diz disso? Concorda com o Rodrigo? Discorda? Concorda com o pastor Messias, com o pastor Cláudio? Vamos lá. Eu tô aqui correndo atrás de um carregador que comeu bateria muito rápido para não cair a bateria. Tem uma frase atribuída ao Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, o propagador da ideia de Theotanatos, morte de Deus na modernidade. E ele, certa vez, disse o seguinte: Deus criou a possibilidade do mal e nós lidamos concretude, lidamos realidade. Com isso, ele propôs a seguinte questão. Ele propôs a ideia de que o exercício da liberdade humana acaba, de certo modo, sendo responsável pela construção de realidades marcadas por perversidade e por maldade. Ou seja, o exercício dessa liberdade humana acaba criando ambientes que não somente
ameaçam a frágil existência dos inocentes, como também traumatiza de forma muito significativa. Como eu acredito piamente, Deus administra todos os meios da graça, também administra o sofrimento, em especial na vida dos seus filhos. Agora, eu acredito que não é que exista dubiedade no ser de Deus, mas me parece que existem coisas que se aplicam aos que andam com Deus na fé, e eu me refiro a todo o processo do Evangelho da Graça de Deus, e existem coisas dos quais o indivíduo é livrado por misericórdia e por amor, enquanto que há coisas que acontecem ao mundo muito próximo de nós, e infelizmente parece-me que as pessoas estão privadas desse cuidado. Não é que o amor de Deus não alcance a todos. Deus ama a todos, faz nascer o sol sobre justos e injustos. Todavia, quando se trata dessa questão, se o sofrimento começa em Deus, não. Eu também concordo com o pastor Messias de forma muito específica. O sofrimento não começa em Deus. Eu acredito que o sofrimento e a dor começa no exercício da liberdade humana. E o sofrimento, em última instância, é fruto do distanciamento progressivo do indivíduo em relação à fonte, a única fonte que lhe propõe plenitude, que é Deus. E, nesse sentido, o homem acaba construindo ambientes que produzem sofrimento. É nesse contexto que Jó vai dizer: no saí do ventre da minha mãe, no voltei para lá, e ele personifica toda a ideia de sofrimento administrado por Deus. Ali o sofrimento administrado por Deus. Mas o interessante para mim é como ele define a vida. Ele diz que a vida é um intervalo entre duas nudez. No saí, no voltarei. Nesse interregno, nesse intervalo, é que se dá a existência real, nua e crua, e o indivíduo está sujeito, sim, a experiências de dor e a experiência de sofrimento. Mas eu acredito que quando Deus nos chama para caminhar com Ele, esse sofrimento é um sofrimento que não nos traumatiza, mas é um sofrimento que nos modela. Portanto, em linhas gerais, eu acredito que o sofrimento, a dor, não começa em Deus. Começa no homem, no exercício da sua liberdade. Agora, como aqueles que andam com Deus vivem nesse mesmo mundo, onde há conjunturas, estruturas e realidades que podem proporcionar a dor e o sofrimento, então Deus se encarrega, pela sua graça, de algumas vezes livrar, e outras não. Ele permite que o sofrimento atinja justos e injustos, mas quando ele permite nos justos, tem uma natureza didática e pedagógica. Pastor Messias, pegando aí o ponto pegando o ponto de partida de que o pastor Lucia falou de que Deus administra o sofrimento, e a colocação inicial que você fez de que o sofrimento surge no Éden, vou pegar aí fazer uma analogia. Considerando que Deus colocou à disposição de Adão duas possibilidades, a possibilidade do bem e a possibilidade do mal, de repente, então, não seria como se Deus trouxesse duas bandejas, uma do sofrimento e outra do bem-estar, para Adão escolher, e de alguma forma essa bandeja do sofrimento também não teria sido apresentada por Deus? Hélio e amigos, eu vou transitar nessa esteira de relação com a fala do Cláudio, do Rodrigo e do Luci. Interessante a gente perceber aquilo que eu chamei de estado de plenitude no homem. Estado de relação com Deus. Esse estado é um estado de profunda consciência. O homem sabe, por consciência, que tem relação plena.
quando Deus o avisa buscando preservar esse estado e essa consciência. Mas dá ao homem o arbítrio para querer ou não continuar nessa consciência. E aqui eu já falei com o Rodrigo algumas vezes, e Cláudio também, eu tenho um conceito pessoal de que o homem anterior à queda tinha arbítrio. Arbitrava no sentido livre. Como a gente costuma dizer, livre-arbítrio. Ele era livre para arbitrar, fazer ou não fazer, debaixo da consciência. E ele arbitrou por desobedecer o preceito determinado por Deus. E aí as consequências. Então, como o Lucier disse, no uso das liberdades, e no uso dessa liberdade, ele acaba conduzindo a humanidade que dele procede, todos os procedentes, ao tacão da dor, ao tacão do sofrimento, à canga do gemido. E esse é um resultado da liberdade que Deus deu ao homem. Então, eu volto ao ponto, em Deus, não há como a gente fazer uma analogia dizendo que de Deus nasce o sofrimento. Depois o Lucier fez uma análise do pensamento nietzschiano e falou do que Nietzsche propõe, porque Nietzsche tem a ideia de que Deus nos fez conhecer a possibilidade do mal. Eu costumo pensar teologicamente que Deus é absolutamente bem, plena e perfeitamente bem, em imanência, em transcendência, em potência, absolutamente bem. E que na antítese do bem, Satanás trabalhou o mal, que é trabalhar contra o único padrão que existe, que é o padrão do bem. E o juízo que eu faço é que aí nasce os elementos daquilo que se considera e se determina como mal, mas não nasce em Deus. E o discorrer disso tem a ver, literalmente, com a liberdade que Deus deu a Adão. E a partir dessa liberdade, ele comete os erros que cometeu e nos dá as consequências. E os resultados continuam sendo operados na vida da humanidade como um todo. E nesse sentido, eu entendo também que Deus não trabalha com plano B, que não é próprio de Deus ter plano B, senão ele perde em essência no que de si mesmo define. E essa compostura de linguagem é porque a nossa linguagem sofre e padece dos elementos do negativo quando se vai tratar de Deus em essência, sendo ele absolutamente total e pleno. E aí a gente tenta dizer, não, Deus, quem sabe não sabia. Deus está posto em absoluto saber. Agora, nós temos que pensar também que o saber não é uma imposição. Não é porque ele sabe que ele impõe. Porque às vezes a gente alia o saber ao impor. Ou seja, Deus sabe e por isso determinou que. Nem sempre ocorre isso. Saber, ser e agir são elementos absolutamente distintos, ao mesmo tempo que trabalham em harmonia em Deus. Então, eu costumo pensar que é o seguinte, o interesse de Deus era dar ao homem a informação
de que se ele fizesse aquele ato de desobediência, ele perderia o seu estado, ele perderia a sua plenitude e ele traria consequências ao universo humano como um todo, e não só ao universo humano, mas ao mundo como um todo. E eu volto ao ponto que o Lucier abordou muito bem. O mau uso das liberdades gerou consequência. É nesse sentido que Jeremias diz: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque tudo em nós opera como uma consequência. Certo. Hélio, eu preciso só fazer Eu já ia passar para você a palavra. Tá, fala. Um apontamento, assim, ó. É difícil a gente avaliar. Eu estava vendo ali o Cláudio não querendo divergir, mas tentar ajustar o que eu estou querendo dizer, né? Nós não sabemos qual é o critério de Deus, por exemplo, por que uma pessoa nasce perfeita e uma pessoa nasce com problema genético, né? Um problema hereditário que herdou de um antepassado. Por que uma pessoa nasce com uma doença incurável, outra pessoa nasce saudável? Por que uma pessoa morre de forma violenta, outra pessoa morre de velhice? Nós temos as mais diversas situações e circunstâncias da vida da humanidade, né? Então, não é que eu estou dizendo que Deus escreveu de forma diretiva, arbitrária, essa pessoa vai ter câncer, essa pessoa vai ter um problema degenerativo, ou assim por diante. Mas nós já convergimos que todo o mal da humanidade, todos esses problemas, eles são resultado do pecado. A questão toda é que como é que Deus age com os seus critérios, que às vezes até Deus ajuda alguns, dando livramento ou dando cura, e a outros não. Ô, Rodrigo. É difícil, só um pouquinho, é difícil tu avaliar esse modus operandi, né? O Jó, voltando a citá-lo, né, disse a sua mulher, né, recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Quer dizer, eu sei que é difícil essa avaliação, e eu não é que eu quero discordar da posição dos meus pares, só que é o seguinte: quando eu começo a tentar estipular os exemplos ali, como é que Deus vai permitir isso aqui ou aquilo, de certa forma Deus permite, são as contingências, resultado do pecado, mas isso não muda o fato, já vou terminar, isso não muda o fato de Deus estabelecer um propósito. O Messias dizia agora, no final da sua fala, que o fato de Deus saber não estabelece que Deus determinou alguma coisa, né? Só que se nós dissermos, concordarmos com isso, ok, vamos fechar esse tema. Deus conhece, porém não... Então, eu quero fazer uma pergunta, Rodrigo, para ti, inclusive. Só para mim fazer esse raciocínio. Deus não estabelece a circunstância que vai envolver aquele fato. Se não foi Deus, quem foi? Então, é dentro desse contexto que tu está falando, entendeu? Agora, só para apontar uma coisa que tu mesmo colocou, né? E o Messias também trabalhou. A questão antes da queda, o Adão tinha arbítrio para decidir entre o certo e o errado. Eu estava me lembrando que o Agostinho tinha um sistema para explicar isso aí. Então, ele dizia o seguinte: antes da queda, o homem era posse pecare e não posso pecare. Ou seja, posso pecar e posso não pecar. Ele tinha essa situação. Mas depois da queda, não posso não pecare. Incapaz de não pecar. Estabelecendo o princípio de todo sofrimento. Agora, volto a dizer, até um perigo, por exemplo, o Ricardo Gondim, que foi um grande expoente evangélico, entre outros, que aderiram ao teísmo aberto, à teologia relacional,
que não concordam que Deus, para cumprir a sua vontade, ou o seu plano, o seu propósito, citando, por exemplo, uma vez que o Gondim citou, aquele maremoto lá na Malásia, lá na Indonésia, que matou mais de 270 mil pessoas. Deus não pode permitiu isso aí, então Deus não conhece todo o futuro, Deus não é todo amor, ou Deus não é todo poderoso, porque se sabia não impediu, ou então ele não sabia que ia acontecer. Se nós ignorarmos que Deus, de uma forma soberana, estabelece, e eu, por fé, reconheço e aceito, porque se eu começar a fatiar os exemplos, realmente fica difícil a gente entender esses preceitos, né? Só para deixar claro. Eu ia te fazer uma pergunta que eu queria ainda ficar um pouquinho antes ainda dessa questão. E até quero fazer uma analogia bem simples aqui. Por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa que entra num bar, tem lá à disposição dele uma garrafa de cachaça, bebida alcoólica, e tem um refrigerante. Trabalhando do princípio que o refrigerante é algo positivo e o que a bebida alcoólica é algo negativo. A pessoa tem a liberdade de chegar ali e comprar o que ele quiser para tomar. Só que quem colocou aquilo ali para vender foi o dono do bar. Então, o dono do bar, de certa forma, é o dono tanto da bebida alcoólica como do refrigerante. E considerando essa ideia de que Deus seria o dono do bar, como é que fica a questão, Rodrigo? Essas ilustrações que eu estava falando, essas ilustrações, isso tu estás falando antes ou depois da queda? Não, antes já, porque a bebida alcoólica foi o Adão que tomou lá. Pois é. Então, a volta desde o verso. Se Deus sabia que o homem iria escolher o errado, por que ele botou? E eu pergunto para ti. Eu perguntei daí. Eu devolvo a pergunta para ti. Se Deus é onisciente e é presciente, Deus colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabia que eles iam escolher o errado e o arbitrar de forma errada, mesmo sendo livre, mesmo tendo pecado e não tendo sofrimento. Eles escolheram o errado. Se Deus sabia que eles iam fazer isso, por que ele botou? E qual foi o fornecedor que forneceu a bebida para Deus, né? Se ele é soberano. A verdade é o seguinte. Essa do boteco não é dele seguinte, Hélio, Deus e o diabo não são forças antagônicas que estão se opondo. Não existe isso aí. Eu não concordo com isso. O Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Né? O diabo está dentro dos propósitos. O diabo não se opõe a Deus. Como é que é isso? Como é que Deus, o diabo vai impedir algum propósito de Deus? Então, textos clássicos que a gente chama, o Jó de novo, né? Bem sei eu que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Operando eu, quem impedirá? Eu posso fazer um adendo? Vai lá, pastor. Só fazer um adendo. O diabo não tem a possibilidade de resistir a Deus e de inviabilizar um projeto seu. Mas ele pode fazer oposição, sim. Pode, e faz. Mas Sim. Preciso dizer o seguinte, ele não é uma força igual, um ente semelhante a Deus. Ele faz a oposição dele, mas ele não é um ente igual. Não é uma força antagônica. Ele pode fazer a oposição que ele quiser. Mas... antagônica é. Certo. Eu estou ouvindo vocês aí, né? Eu estou me lembrando de um provérbio cambodjano que diz que quando 3 elefantes brigam, quem sai quebrado é o capim. Eu sou o capim aqui, tá?
Pastor Cláudio, daí? Essa história. Lucier, tu tem que ter mais coragem. Tu tem que ter mais coragem. Ô, Rodrigo, lá no grupo de debate do WhatsApp, ele é tão corajoso, né? Pastor Cláudio, então, o que você tem a me dizer nessa história toda? Tá, Hélio, define o que tu quer aí, porque depois do Boteco no Ed lá, eu perdi o fio da meada aí. Não, eu quis colocar para vocês essa ideia do sofrimento ainda, da origem dele. Ele teve que ter surgido antes de Adão. Da origem. Que já estava à disposição de Adão o sofrimento, é porque ele já tinha sido criado antes. O diabo sofreu lá no céu, quando ele caiu? Pelo menos a forma do sofrimento foi criada antes. Pois não, Cláudio? Cláudio? Acho que congelou a imagem. Pastor Luciano, enquanto o Cláudio corrige a imagem dele. Voltou. Bora lá, então. Fala, Cláudio. Ok. Eu penso que nós estamos avaliando, o Messias falou, o Rodrigo também, sobre essa questão, né? Sobre plano, projeto, aquilo que Deus estabelece. É claro que é uma maneira de nós podermos verbalizar para trazer entendimento, mas eu penso que Deus não tem plano B, como também não tem nem plano A. Ele sendo absoluto, nada se perde nele, porque por isso ele é Deus, né? Então ele não precisa desses meios. É claro que eu entendo que a fala dos companheiros é para que possamos colocar de uma maneira didática, mas quando se trata dessa questão da criação do ser humano, eu já pontuei aqui, volto a frisar, e aquilo que é o nosso entendimento diante do texto, ou dentro da teologia, que, de fato, Deus não criou máquinas. Deus criou seres com liberdade nesse aspecto, e não tem dúvida disso. E quando o mal vem para o homem, ele escolhe, ele decide, ele resolve fazer aquilo que é errado. Deus, de maneira muito clara, propôs para ele toda aquela bela criação e estabelece, claro, uma regra. Deus é Deus de princípios. E quando o homem quebra o princípio, naturalmente se estabelece aí a dor, o sofrimento, né? Então, eu entendo que não é Deus. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Ver se vocês concordam. Então, vamos entender que Deus não criou o sofrimento, ele apenas sabia de antemão do sofrimento, é isso? Aí o Rodrigo concorda, né, Rodrigo? O Rodrigo sorriu. Deus isso é chovendo molhado. Isso é chovendo molhado. Um de cada vez. Eu pergunto, Hélio, Rodrigo, os amigos, o que Deus não sabe? O que Deus não sabe? O que Deus já não viu? O que Deus não sabe que vai acontecer? É claro, isso não tem dúvida. Deus sabe de todas as coisas. Agora, isso não quer dizer que, por ele saber, ter um conhecimento, como se dará, é ele que é o causador, é ele que é o nascedouro. Não, de maneira nenhuma, não concordo com essa posição. Uma pergunta para ti, Cláudio. Se não é só se Deus sabe ou não, ele não é só o fato dele constatar o futuro. A questão é, se não é Deus, quem colocou esse futuro ou esse evento lá para que aconteça? Quer saber o que vai acontecer? Quem estabeleceu aquilo lá? Não, se Deus está antevendo algum acontecimento, seja ele qual for, Deus conheceu, Deus não está determinando, Deus não está influenciando, Deus não está fazendo nada. Ele só está conhecendo o que vai acontecer. Agora, esse futuro que Deus conheceu, certamente vai acontecer. O que ele conheceu. Sim, correto. Agora, quem é que colocou lá para que esse futuro acontecesse? Se não Rodrigo, é Deus. Mas aí nós vamos ter que desconstruir toda a conversa que nós fizemos até agora em relação aos companheiros. Vamos fazer o seguinte. Sobre a ideia... Enquanto vocês estão no bar, tome só um refrigerante, não tome a cachaça. Enquanto isso, eu vou fazer outra pergunta.
A questão agora é a seguinte. Eu sei que eu não tomo refrigerante nem cachaça. Olha só. Eu vou ficar com chimarrão. Aí Passa a mão sim. aí. Dá um chimarrãozinho. Deus se importa com o sofrimento humano? Essa é uma pergunta sem lógica, né? Para quem... Qual a reação de Deus quando a dor bate à nossa porta? Pastor Messias, começa com você. Quando a gente trabalha atributos de Deus, vai entender que Deus ama. Vai entender que Deus é misericordioso. Estes atributos estão sempre dirigidos a alguém. São diretamente ligados ao outrem. Deus ama. Se ele ama, ele se interessa, sim, com o sofrimento humano. Ele não está alheio ao sofrimento humano. Tanto é que o texto da Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, vai demonstrar, em todas as ocasiões de sofrimento, aventados na Escritura, o interesse de Deus em ajudar aquele que sofre a sair deste evento. Na forma em que o próprio Deus decidiu fazer isso. Eu acho que, às vezes, a nossa crise dá-se na metodologia que nós utilizamos para resolver crises e sofrimentos, e aí nós queremos incorporar a nossa metodologia em Deus. E queremos que Deus haja de acordo com o nosso método. E aí nós passamos a julgar. Se eu fosse, faria isso. Tomaria essa decisão. Determinaria esse caminho. Usaria esse elemento. Mas Deus é em si mesmo o absolutamente outro, operando em plenitude soberana. E ele não age como nós agimos, infinitamente distante de qualquer ação nossa, mas se interessa por nós, pelos nossos atos, pela nossa vida, pela nossa história, pelo nosso sofrimento, e em algumas ocasiões torna esse sofrimento pedagógico, utilizando-se desse sofrimento para nos levar a se aproximar do próprio Deus. Então, Deus está muito presente. Quando a gente lê os Salmos, tem salmos que são a manifestação concreta da presença de Deus na fala do salmista quando em eventos de sofrimento. Então, a partir daí, eu diria, Hélio, com muita segurança, Deus tem sim interesse e Deus interfere sim no nosso sofrimento. Certo. Pastor Cláudio, a mesma pergunta. Deus se importa com o sofrimento humano? Qual a reação de Deus quando a dor bate à nossa porta? O pastor Messias foi muito pontual quando falou sobre os atributos de Deus e quanto à historicidade da Bíblia com relação à atuação de Deus. Isso é inegável. A própria palavra de Deus se estabelece para vir sanar o sofrimento do homem. O Evangelho e o Evangelho das Boas Novas é boas novas de novidade para trazer e sanar aquilo que é o sofrimento da humanidade. A encarnação do Verbo na pessoa do Cristo se dá exatamente para solucionar o sofrimento da humanidade. Então, não há dúvida de que Deus, sim, se importa com o sofrimento humano. E diante disso, a reação de Deus é essa. A reação de Deus é um Deus que se volta, sim, para atender os seus quando necessitados, quando envolvido em meio a sofrimentos. Poderíamos aqui conversar várias horas à noite
falando sobre a historicidade bíblica e dos acontecimentos e fatos, como o Messias narrou, os salmistas. Mas você olha, por exemplo, a história dos reis, crônicas, e você vai ver mesmo os reis, mesmo o povo, longe, debaixo do pecado, quando se voltavam a Deus, clamavam ao Senhor, ele ouvia e atendia e vinha em socorro para livrar dos sofrimentos. Porque tem uma linguagem, Hélio, que o ser humano, e só essa linguagem o ser humano entende. Em muitos momentos é esse. É a linguagem dos sofrimentos. Nós, como natureza humana, terrena, pecaminosa, muitas das vezes não conseguimos ver, ouvir, entender e compreender Deus, a não ser quando o sofrimento bate a nossa porta. É relatado, e muitas pessoas têm a experiência, de fato, que Deus se apresenta de maneira clara quando o sofrimento chega na vida do ser humano. Então, eu entendo de maneira muito clara que Deus se importa com o sofrimento humano. E a reação de Deus, quando esse sofrimento chega na nossa porta, é, de fato, atender quando buscamos, quando clamamos, quando rogamos a Deus. Agora, é preciso abrir um parênteses aí, de que no tempo que nós vivemos, diante daquilo que se chama teologia da prosperidade, parece que Deus só tem propósito em livrar. Deus só tem propósito em acrescer. E parece que Deus só se manifesta quando há esse crescimento, esse desenvolvimento. E nós entendemos pelo princípio bíblico que o crescimento e o desenvolvimento não se dá apenas nesse aspecto de crescimento e prosperidade, mas também quando está descendo o homem, quando o homem está sofrendo. Quando o homem está padecendo, há um crescimento também. E esse é o grande princípio que Deus sempre trabalhou na Bíblia Sagrada. Então, de maneira muito pontual, concordando aí com o nosso amigo pastor Messias, Deus se importa com o sofrimento humano, não há dúvida disso. E a reação de Deus, quando o homem se volta a ele, é responder favorável, aliviando a dor. É claro que Deus é pai. E todo pai tem essa maneira didática de atender a necessidade do filho, mas ele também não abre mão daquilo que é o seu direito de pai. E muitas das vezes o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça. E na justiça de Deus opera o amor dele, livrando, salvando, transformando em meio ao sofrimento. Certo. Rodrigo, mesma pergunta. Deus se importa com o sofrimento humano? Qual a reação de Deus quando a dor bate à nossa porta? Ô, Hélio, eu acho que estaria na vez do Lucier falar. Tu quer falar por último? Eu escolho a rodada. Ah, tá bom, então. Ele está de rodada sem falar nada, Lucier. Não, a rodada agora é nesse. Não. Quando começou o pastor Messias, fecha com ele. Não, certo, não, eu concordo plenamente com a avaliação do Cláudio e do pastor Messias nesse sentido, e que Deus se importa. A maior prova disso é o sofrimento que o Cristo passou para poder, então, nos salvar da ira de Deus por causa do pecado lá do Adão, voltando lá no Gênesis, né? Então, Deus nos salva do pecado herdado, Deus nos salva para nos afastar do pecado, né? Deus nos salva do domínio do pecado, e nesse processo de salvamento, Deus se importa com a nossa história, né? Mas eu estava aqui lembrando de alguns eventos, e eu estava vendo aqui numa tradução da King James, lá no livro das Lamentações, né? A epígrafe aqui, claro que eu não estou dizendo com isso que, voltando à questão anterior, mas ele diz o seguinte, a epígrafe, o sofrer de Sião procede de Deus, né? A lamentação de Jeremias é o momento que o próprio profeta presencia aquilo que o Cláudio falou, que é Deus de amor, mas Deus de justiça. Então, quando ele estabelece a justiça, ele estabelece também como
de forma pedagógica o sofrimento, a dor. E às vezes a gente tenta romantizar, mas às vezes a gente precisa também lidar com a realidade. Eu ainda me lembro lá em 2 Reis, no capítulo 6, quando o rei Ben-Hadad da Síria, ele sitia Samaria, e durante alguns meses ninguém pode entrar e sair, a ponto de 2 mulheres, vocês conhecem a história, no seu desespero, na falta de discernimento, acabam pegando seus próprios filhos. Uma pegou o filho, mataram e se alimentaram do filho, né? E no outro dia a outra se escondeu, e aí o rei de Samaria ia passando na muralha, ela pediu socorro, e ele ainda culpa Eliseu pelo ocorrido, né? Então, por que Deus permitiu isso? Será que era necessário um sofrimento dessa magnitude de pessoa, de uma mãe, chegar ao ponto de matar o filho, de comer a carne, praticar o canibalismo, né? Então, é um sofrimento atroz. Então, eu quero crer e creio que Deus se importa com o sofrimento, Deus age em favor daqueles que ele chama, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, né? Todas as coisas contribuem, ou Deus coopera para o bem, né? Em outra tradução, né? Deus coopera para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu decreto. Mas, voltando à temática, né? Essa pedagogia ela é real. E, de alguma forma, se a gente não consegue mensurar corretamente como é que é essa dinâmica de Deus, ela existe, né? Deus permite determinado sofrimento, Deus permite determinadas dores, Deus alivia, ou Deus cura, ou Deus livra determinados momentos, outros não. Como é que é essa dinâmica? Eu quero crer que essa grande dinâmica está dentro do grande propósito, do grande plano, que eu ainda não sei entendê-lo completamente, mas eu creio que ele está fazendo da melhor forma possível. Eu sempre digo o seguinte: certa vez eu estava ministrando numa escola e eu provoquei os alunos dizendo o seguinte: irmãos, o que você faria diferente? O que você faria no mundo que você, se tivesse poder e capacidade de transformar, de mudar, o que você faria? Aí teve um rapidamente que disse: eu curaria todas as pessoas de todas as doenças. Eu faria isso aqui, eu faria aquilo. Isso também é um traço da queda. Porque se eu estou dizendo que eu faço uma outra coisa qualquer diferente do que está acontecendo, em outras palavras, eu estou dizendo que eu sou melhor que Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, Deus não sabe o que está fazendo, eu faço melhor. Porque Deus não vai curar todas as pessoas. Deus não vai deixar de fazer um monte de coisa. Mas isso não significa que Deus não tem amor, que Deus não se preocupa, que Deus não se relaciona com o ser humano. Certo. Essa história de fazer tudo, o Jim Carrey tentou fazer, mas não deu certo, né? O filme Todo Poderoso. E olha que era ficção, né? Pastor Luciano, para fechar essa rodada, já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa live. Okay. A sua avaliação para essa questão. O Wittgenstein, que é um filósofo alemão, ele disse certa vez o seguinte: os limites da nossa linguagem estabelecem os limites do nosso mundo. E quando se trata de tentar debater essas questões, a gente percebe que a gente ainda está engatinhando, embora tenhamos quase 6.000 anos de história e 4.500 anos de produção filosófica e reflexiva sobre a temática do sofrimento no mundo. Não negamos que, a partir do olhar teológico, o sofrimento ainda é um dos grandes empecilhos ao culto e à adoração, em especial a partir do movimento ateísta, tanto de militância acadêmica como de militância popular. Segunda coisa que eu quero responder de forma enfática.
Eu achei surpreendente a fala do pastor Messias ao dizer que Deus é um absolutamente outro. De fato é. Mas acrescento a fala dele, sem negá-la, mas simplesmente corroborando, que, de fato, Deus é o absolutamente outro, mas ele também se tornou um nós na encarnação. E a encarnação é a prova concreta de que ele se importa com o sofrimento humano. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, que em tudo foi tentado, portanto, apto para socorrer os que são agora tentados. Lembrando que, em primeiro momento, o sofrimento era uma causa humana, mas Deus a abraçou, e o Senhor tornou-se uma causa divina, porque a Escritura diz, pela boca do profeta Isaías, e ele levou sobre si as nossas dores. Então, Deus se preocupa com o sofrimento humano, e não somente Deus, o Pai do Antigo Testamento, como também o Espírito Santo, e o próprio Cristo vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, inegavelmente, Deus se importa com o sofrimento humano, mas eu ainda acredito que ele, em quase todo tipo de sofrimento, utiliza-o de forma a produzir na vida de homens e mulheres uma espécie de revolução e de evolução para bem, para o melhor, fazendo voltar-se para aquilo que é realmente interessante. A gente não pode negar que existe uma fala que deve ser pensada a partir do olhar do budismo. O budismo diz que a dor nasce do gozo, ou seja, toda dor vem do desejo. E isso tem uma certa validade. É a nossa ânsia por mais, é a nossa inquietação, é a nossa insatisfação, que é sempre uma insinuação diabólica. Mas Deus disse assim, se tu comer, tu terás mais. Então, são aí coisas que estão sempre presentes em nós em cada momento cultural. Mas Deus está nos convidando sempre a encontrar alento para o sofrimento no seu amor, na sua companhia e, acima de tudo, na sua graça e no seu favor. Ele se interessa sim, ele toma parte e ele interfere sim para produzir alívio e alento. E esse alento se dá no meio do sofrimento. Mas, todavia, no entretanto, não existe a possibilidade, depois do Éden, de desvincular existência de sofrimento, não existe a possibilidade de desvincular conversão e caminhada com Deus de sofrimento, e não existe a possibilidade de experimentar piedade sem passar-se pela via do sofrimento. Só que, nesse caso, o sofrimento é pedagógico. O amor de Deus traz redenção ao sofrimento. Ele não nos traumatiza, não nos esmaga, não nos destrói, mas nos melhora. Agora, quando isso se dá fora dessa dimensão pedagógica de Deus, de fato, como pontuou o pastor Cláudio Luiz, uma experiência de abuso, uma experiência de violência ou de guerra, ela deixa aí marcas profundas. Ao menos que esse indivíduo encontre o consolo e o conforto restaurador, reestruturador da personalidade na graça de Deus, ele é alguém que está muito propenso a perpetuar e a reproduzir esse sofrimento. Do contrário, a não ser que ele leve isso para Cristo, isso morra nele, em Cristo. Do contrário, ele vai passar para frente. Aí o sofrimento continua por repetição, por reprodução, porque está em mim também a possibilidade de provocar sofrimento no outro, muito mais do que bem. Muito bem. Encaminhamos-nos agora para a parte final da nossa live debate. E eu quero deixar uma última questão para os nossos debatedores responder de forma sucinta, respondendo a seguinte questão. Qual a mensagem que Deus quer transmitir para a sua obra-prima da criação, o homem, com a história de Jó, considerando que cremos na inspiração plenária das Escrituras?
E eu começo com o pastor Cláudio, depois Rodrigo, depois pastor Lucier, e encerro com o pastor Messias. Pastor Cláudio, qual a mensagem que Deus quer transmitir para a sua obra-prima da criação, o homem com a história de Jó? Bom, Hélio, o livro de Jó, ele é um best-seller quando se trata de falar de dor e sofrimento, né? Se é um livro que esboça algo comovente da história de um homem, de uma família, é o livro de Jó. E para nós podermos, de maneira sucinta, fechar falando sobre o livro de Jó, é um tanto difícil, mas quando eu olho e lembro do livro de Jó, a mensagem que eu vejo, que percebo que Deus quer transmitir para essa obra da criação dele, na historicidade de Jó, é que, de fato, nós somos seres humanos. Mas como assim, pastor Cláudio? Parece que está chovendo molhado, é claro que somos seres humanos. O fato é que, quando eu digo isso, eu estou dizendo de que a natureza humana, a nossa noção daquilo que é o ser, o ter, o possuir, o estar, ele é muito relativo, porque nada está debaixo do nosso domínio, da nossa mão, do nosso mando, do nosso comando. É por isso que eu acho interessante, quando Jó propôs a ideia de maneira clara, quando ele abre a sua fala, no momento da interrogação, do questionamento, e de maneira muito clara, ele abre o coração e diz que nu veio para esse mundo e nu também partirá dele. Ele tem consciência de que, de fato, tudo aquilo que ele perde não era dele, não era possível. A grande lição que eu vejo, que Deus transmite a nós é isso, é que nós somos humanos por natureza, e por mais que redimidos em Cristo, nós continuamos debaixo dessa natureza humana e sofrendo as consequências da dor, do sofrimento, da nossa história, como falou Lucier, debaixo de uma cultura, aonde quer que você ande, aonde quer que você viva, você viverá debaixo dessa condição. Mas é claro que não dá para fechar o livro de Jó pensando só nisso, da consciência do ser como homem, como natureza humana e sofrimento, sem ver um Deus que restaura, um Deus que estabelece uma nova oportunidade, um Deus que traz o entendimento e um conhecimento por via do sofrimento na história dele, mostrando que Deus é um Deus presente, é um Deus atuante, é um Deus que muda de maneira extraordinária a sua história. E o final dela é maravilhosa. Então, a mensagem que eu vejo que Deus quer transmitir para a sua obra-prima, além de mostrar que Deus é um Deus soberano, ele rege a história como quer, onde quer, quando quer, mas também mostra a nossa natureza e diz que é um Deus que estabelece aquilo que é novo na história daqueles que tentam entender e compreender o querer e a vontade de Deus no meio do sofrimento. Fica aí a minha fala em relação à história de Jó. Rodrigo, a sua avaliação. Certo. Para ser bem objetivo, a minha percepção do livro de Jó, eu citei na minha fala algumas vezes, eu acredito que é uma maneira de Deus dizer à humanidade que é possível servir a Deus, adorar a Deus, mesmo em meio ao caos, ao sofrimento. E é uma forma de Deus demonstrar que ele, como já disse o Messias, como concordou o Lucier, um ser totalmente outro, e ele sendo, ele tem a prerrogativa de demonstrar sua soberania sobre a sua criação. O próprio Deus testifica dos adjetivos, das qualidades que o Jó tinha, um homem íntegro, um homem que se desvia do mal, enfim, um homem que cuidava e zelava pela família, e que o próprio livro deixa claro que
os amigos de Jó estavam equivocados na sua teoria, na sua teologia, dizendo que era porque ele tinha pecado e assim por diante, que ele tinha errado, né? Que muito do sofrimento, as pessoas fazem essa avaliação, né? Que eu estou sofrendo porque eu pequei, porque eu errei. E eu acho que é muito na contramão desse conceito. No final do livro de Jó tem uma declaração dele que é uma das mais importantes de todo o livro, né? Ele diz que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele o veem. Então eu acho que a grande mensagem que Deus tem no livro de Jó é dizendo para o ser humano: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou soberano, e mesmo em meio ao sofrimento, eu vou ser glorificado, eu vou ser exaltado, e Deus vai dar força, por mais que o sofrimento seja grande, Deus vai estabelecer as condições para que a pessoa possa passar e lá no final também, igualmente como Jó dizer que agora os meus olhos te veem. Certo. Pastor Lucier, mesma pergunta, sua avaliação. Me parece que as grandes lições de Jó, primeiro tem as de ordem negativa e as de ordem positiva. As de ordem negativa são as seguintes. Primeiro, Jó nos ensina, e Deus ensina aos homens, que o fato de você ser piedoso, temente e santo, não lhe isenta de ser visitado em algum momento pelo sofrimento. Não é você o será. Não tem como escapar disso. O segundo, o aspecto positivo, é que eu me lembrei agora de uma frase da Fly O'Connor, uma escritora americana. Ela disse que Deus correu um grande risco. Deus correu 3 grandes riscos. Primeiro, ele encarnou. Segundo, ele tornou-se homem e ele entregou a sua obra a homens e ele se submeteu enquanto homem a homens, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se até morte de cruz. Ele respeitou, de certo modo, algumas contingências do mundo em que nasceu. E, por conta disso, nós temos aí uma ideia clara e plena, a partir de Jó, que Deus acredita, sim, a partir de Jó, que o homem é capaz de amar a Deus acima dos bens, é capaz de amar a Deus além de si mesmo, é capaz de amar a Deus diante das perdas, é capaz de amar a Deus acima do brio ou do prestígio. E tudo isso foi posto em dúvida por Satanás. E Deus vai mostrar pela figura emblemática de Jó que o homem, com o auxílio divino, ele é capaz de experimentar os mais terríveis níveis de sofrimento e ainda assim terminar o sofrimento em doxologia, em adoração. Nu saí do ventre, nu volto a ler. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Pastor Messias, qual a mensagem que Deus quer transmitir para os seus filhos com a história de Jó? Eu penso que a abordagem feita pelos nossos irmãos já esgotou o preceito, mas eu quero apenas corroborar com todos eles, abordando o seguinte argumento. No início do livro está dito do Jó, na proposta das suas qualidades: integridade, retidão, temor a Deus e a capacidade de se desviar do mal. Esses elementos estão devidamente ligados à vida e ao comportamento do Jó. Contudo, estas virtudes se dão porque o Jó estabelece um princípio de profunda relação com Deus.
E na profunda relação com Deus, não está exagerado a ausência do sofrimento. Ao contrário, está manifesto a presença. O que o mundo contemporâneo vende no universo do entretenimento evangélico é um evangelho que não cabe sofrimento. E é aqui que o Jó não se contextualiza com a gente. Porque ele tem integridade como virtude? Tem. Ele tem retidão como virtude? Tem. Ele tem temor a Deus como virtude? Tem. Ele tem a capacidade de se desviar do mal? Tem. E quem diz que ele tem não é o Jó, é o próprio Deus. Deus é quem dá testemunho dele. Portanto, dispensa qualquer avaliação a mais. No entanto, ele está submisso ao sofrimento. E o que Deus quer mostrar e manifestar, ao meu ver, é o seguinte: o sofrimento para alguém que a Deus conhece nessa dimensão, ao invés de afastá-lo, o aproxima. Porque sofrimento não deveria alterar o nosso comportamento em relação a Deus. Deveria nos aproximar dele. E no contexto contemporâneo de cristianismo, a gente tem uma banca, um mercado desgraçado, desculpa a expressão, que vicia a mentalidade dos nossos crentes, e eles tornam Deus utilizável. A lavradesco instantâneo. E a maioria deles nem depósito faz, mas querem sacar. E Deus vira objeto de utilização. Com expressões idiotadas, como eu determino. O cara não determina a si mesmo, quer determinar Deus. Eu rio quando ouço isso, porque isso é uma manifestação de absoluta ignorância. Já no Jó isso não ocorre. Deus o submete ao sofrimento e desaparece da história. Como na maioria das vezes, Deus permite que soframos e desaparece da história. Fica calado, você pede, você fala, você argumenta e ele não diz nada. Porque sofrer faz parte da existência humana. Sendo você evangélico ou não, salvo ou não, faz parte. Agora, com a consciência de evangelho que eu tenho, o sofrimento tem como objeto, como objetivo, me levar para perto de Deus. E é isso que eu vejo no Jó, é isso que eu aprendo com ele, além de outros elementos de amplitude, como o Cláudio disse, o livro do Jó é um universo, como o Lucier disse, tem elementos positivos e negativos nesse comportamento que a gente aprende, como o Rodrigo fez uma avaliação muito interessante. Eu diria, irmão Hélio, quem nos dera poder imitar o Jó no mundo contemporâneo, exatamente na crise. Além disso, eu vou dizer o seguinte: nenhum ser humano no nosso universo contemporâneo, nem no século XX, nem no século XIX, nem no XXI que estamos, passou por um sofrimento tão agudo. As nossas mediações de sofrimento são sempre menores, porque, por muito menos, eu já vi, você já viu, gente dizer: "Ô Deus, eu não vou mais não, estou fora, me considera fora dessa. Eu estou deixando aí, estou saindo fora, porque o que tu me prometeu, tu não me deu." O que Deus prometeu, não. Ele ouviu lá uma série de coisas, não discerniu, está dizendo que Deus prometeu. O Jó não tem isso. Ele perde tudo. E eu costumo dizer que é nessa perca toda, que o Jó dá um nocaute no diabo. Porque o diabo disse: também tu investe, tu paga, tu faz, tu acontece. O cara te serve porque está bancando.
Para de bancar o cara para ver o que vai dar. Aí Deus diz, vai lá, tira tudo. E o Jó, é nesse momento que ele diz, nu eu saí, nu eu volto. O Senhor deu, o Senhor tomou. Aqui tem um negócio que me chama muita atenção. Ele não diz, Deus deu, o diabo tomou. Não. Nos púlpitos das nossas igrejas, o que a gente ouve? Meus irmãos, eu tinha. O diabo tirou. Deus veio, deu de novo. Não. O Jó diz, o Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Porque sem saber os motivos, a integridade de relação dele faz ele discernir. Só o Senhor pode dar. E só o Senhor pode tomar. Não interessando quem seja o agente. Mas só o Senhor pode dar. E só o Senhor pode tomar. Então é essa a compreensão que eu tenho. E quero antecipar aqui minha gratidão a todos vocês. Foi muito bom. Muito interessante. Hélio, Deus te abençoe. Eu já conheço você há algum tempo, desde o tempo lá do sul do estado, de Araranguá, quando trabalhamos juntos, e eu tinha funções na Escola Teológica da Convenção, e você foi um grande parceiro, um grande amigo, um grande apoiador, e a gente pode trabalhar bastante. Quem me conhece sabe que eu tenho assim, um comportamento meio caladão, meio quieto, meio... entendeu? Mas quando eu passo a conviver, a conversar, gosto de conviver com pessoas. E gosto de conviver com pessoas que entendem o reino de Deus como vocês entendem. E estou feliz em participar, tá? Deus te abençoe e continue fazendo esse trabalho e possibilitando que pessoas possam manifestar suas opiniões, trazer conhecimento bíblico ao povo. E, mais uma vez, Cláudio, minha gratidão. Eu o chamo assim porque a gente é amigo mesmo. Rodrigo, minha gratidão. Lucier, muito prazer poder participar de uma live com você. E, Hélio, Deus te abençoe. Amém. Muito bem, já que o pastor Messias iniciou as considerações, então, Lucier, agora você tem a liberdade. Eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, então, de ter participado dessa live. Ela, com certeza, agregou a mim e me permitiu agora ouvir mais de perto, pessoalmente, aí o Messias, que eu sempre ouvi falar muito bem, mas não tive a oportunidade de estar junto ainda. O Rodrigo, a gente já se conhece, o Cláudio, o pastor Cláudio também, de igual modo, já tive, há poucos dias eu vi ele ministrando sobre os princípios de maternidade da avestruz, né? No Rio Pequeno, aqui, foi muito bom. Deus te abençoe. Obrigado, Hélio. E a todos, eu espero ter, de alguma maneira, contribuído para a vida daqueles que estão ouvindo, acompanhando as lives, e essa iniciativa muito, muito boa, muito bonita. E todos nós que militamos aí no Reino de Deus, e em especial na seara da educação cristã e teológica, nós sabemos as dificuldades, os embates, mas uma coisa é certa, Deus está conosco e nos abençoará e nos dará aquilo que precisamos para viver de forma íntegra, de forma honrada e honrar a Deus na nossa geração. Prazer estar com vocês. Para mim foi uma honra. Deus abençoe. Grande abraço a todos. Amém. Rodrigo, as considerações? Muito bem, meus irmãos, foi um prazer enorme poder compartilhar mais algumas avaliações, considerações, pontos de vistas. Sempre um prazer divergir do meu amigo Cláudio sobre alguns aspectos, faz parte, já não é de hoje, mas a gente converge muito mais do que diverge, né, Cláudio? Prazer estar com meu amigo Lucier. Deus te abençoe, Lucier. E Amém. Messias, não foi fácil tirar ele da toca, mas a gente conseguiu. Deus abençoe, Messias, valeu, grande abraço. Hélio, mais uma vez, estamos juntos, e qualquer coisa, precisando aí para mais um debate,
Muito bem. Pastor Cláudio. Meu amigo Hélio, meu amigo Lucier, Messias, Rodrigo, é sempre um prazer estar com vocês, batendo papo, conversando. Fiquei feliz de poder estar com o Lucier nessa pegada filosófica, muito bom poder lhe ouvir. Messias nessa pegada mais teológica, né? E o meu amigo Rodrigo, uma pegada calvinista, não tem como ser diferente, né, meu amigo? Muito bom dar com vocês, velho. Parabéns aí pela organização, desenvolvimento, excelente bate-papo. Estamos à disposição. Sempre precisar, às ordens. Um abraço. Tá certo, gente. Olha, meus sinceros agradecimentos. Pastor Messias, para mim foi uma honra, um prazer tê-lo você conosco. Espero que esse seja a primeira live de muitas outras que virão, né? Da mesma forma, pastor Lucier, primeira vez, com certeza não será a primeira. Rodrigo, nosso parceiro de sempre aqui nos debates, da mesma forma, pastor Cláudio, sempre com a gente. E os nossos internautas que estão nos acompanhando pelo nosso canal, aqueles que verão por outras redes sociais que será compartilhado esta live debate, é um prazer. Você pode se inscrever no nosso canal, você pode deixar o seu like e participar divulgando para outras pessoas. Gente, um abraço, fique com Deus, fique na paz, até a próxima.